Vamos começar então, Lu, falando sobre o PL da anistia. O líder do PL, do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, anunciou pelas redes sociais que conseguiu as assinaturas necessárias para protocolar o pedido de urgência para a votação do PL da anistia, sem a necessidade de atuação de Hugo Motta, presidente da Câmara. Ele divulgou um vídeo comemorando o feito nas redes sociais. Vamos assistir. Às 22h22, com a assinatura do deputado federal Paulo Aze, do União Brasil, da Bahia, nós chegamos às 257 assinaturas para o requerimento de urgência da anistia. É uma vitória do Brasil e eu quero aqui agradecer aos 257 colegas que assinaram. E eu tenho certeza que muitos outros assinarão a partir de agora, porque continua aberto. Minha gratidão aos líderes Zucco, Carol Detoni, a cada deputado que nos ajudou. Esse é um trabalho de muita gente. Aos presidentes de todos os partidos que nos apoiaram, que nós vamos, ao longo dos próximos dias, dizer quais são esses partidos, e ao nosso eterno capitão Jair Messias Bolsonaro. Esta é uma vitória das pessoas que estão injustiçadas. É a vitória da Débora, que está com seus filhos em prisão domiciliar, e eu tenho certeza que não voltará para a prisão, nem ela e nem ninguém mais, porque nós vamos aprovar esta anistia no plenário da Câmara e no Senado para fazer justiça a Débora e a todos os demais injustiçados do 8 de janeiro. Parabéns, anistia já! Lu, vamos lá então entender, né, quais são os próximos passos então da tramitação desse projeto agora com essa atualização, com essas assinaturas que foram conseguidas pelo PL e o que está ali previsto tanto pelo próprio Sóstenes quanto por outras lideranças do PL. Então, Dani, é importante a gente lembrar que essa questão da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, ela vem sendo articulada pela oposição desde o ano passado, mas com mais força neste ano, na gestão de Hugo Motta à frente da presidência da Câmara dos Deputados, e também sofreu algumas mudanças de estratégia pelo caminho. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, passou aí a última semana buscando assinaturas individuais de deputados para conseguir protocolar esse requerimento de urgência ao projeto de lei. E é justamente esse o próximo passo, depois de conseguir todas as assinaturas mínimas. É o protocolo do documento na Câmara dos Deputados. Sóstenes ainda não informou quando deve fazer isso, mas ele deve esperar mais um pouco. Ele disse nesse vídeo que ainda deve colher mais algumas assinaturas de deputados. E a gente tem que lembrar também, Dani, que as próximas 2 semanas tem feriados. Semana que vem, feriado da Páscoa, na outra, Tiradentes, e são semanas com feriados que costumam esvaziar os espaços da Câmara dos Deputados. Então, a gente deve esperar quando o Sóstenes pretende protocolar esse requerimento, mas também esse requerimento ele não coloca a anistia, o mérito da anistia já em discussão. Ele é um requerimento de urgência que vai ser protocolado e analisado pelo plenário da Câmara dos Deputados para colocar essa proposta em um ritmo mais acelerado de análise, dispensando aí o rito de votação em comissões e levando direto para o plenário da Câmara dos Deputados. Importante também a gente citar que Sóstenes buscou 257 assinaturas, porque o regimento interno da Câmara dos Deputados, ele diz que um requerimento de urgência ele já pode ser protocolado se tiver a assinatura ali de 171 deputados ou de líderes partidários que representam esse número de integrantes da Câmara dos Deputados. Só que nesse caso o requerimento ele precisa ser colocado na pauta do plenário pelo presidente da Câmara, no caso hoje, Hugo Motta. Só que quando esse requerimento ele atinge 257 assinaturas, ele pode ir automaticamente para a pauta sem uma ação direta aí do presidente da Câmara quando ele tratar sobre matéria de relevante e inadiável interesse nacional. E é justamente nisso que a oposição aposta, em colocar esse tema, esse requerimento de urgência na pauta do plenário da Câmara de forma automática se Hugo Motta não agir. E aí a gente tem uma questão, né, Lu, que mesmo que não necessite, que a oposição não precise do Hugo Motta para colocar essa urgência em pauta no plenário, ainda tem um elemento de que ela quer, né? Porque a imagem do presidente da Câmara se esforçando para votar essa pauta é muito importante também para a oposição, né?
Exatamente. A anistia, ela entrou na articulação ali de Hugo Motta em busca de apoio para quando ele ainda era candidato à presidência da Câmara, para suceder Arthur Lira. A oposição pediu essa como uma prioridade para Hugo Motta, o governo também pediu que esse assunto não fosse pautado. E agora a oposição quer que esse assunto saia da boca de Hugo Motta, como foi discutido ali na época que Hugo Motta buscava apoio para se eleger presidente da Câmara dos Deputados. Então, a oposição quer que ele se mostre nessa pauta, que ele chame no plenário o requerimento de urgência do projeto de lei. Tanto que Sóstenes ainda tem dito que vai buscar, que vai pedir que o presidente da Câmara paute esse projeto no plenário. Então, a oposição tem justamente esse projeto como uma prioridade, que trata sobre matéria de relevante e inadiável interesse nacional, e quer ouvir ali Hugo Motta chamando esse requerimento de urgência no plenário. Quando isso vai acontecer e se vai acontecer, é o que a gente ainda precisa acompanhar, Dani. A gente tem uma situação, né, em que, assim, você tem 257 assinaturas, né, no mínimo, né, o Sóstenes disseram aí depois que esse número foi, na verdade, ultrapassado, não foram só essas 257, mas isso também, assim, mostra que há uma força realmente do projeto de lei entre essa maioria, né, essa maioria absoluta, digamos assim, né, dos deputados, mas ainda há um outro passo, que é passar realmente o projeto de lei, que o projeto de lei ser realmente aprovado dentro da Câmara dos Deputados, e a influência de Hugo Motta sobre o Centrão, principalmente, que é esse grupo que tem o maior volume ali dentro da Câmara, é muito importante para esse segundo passo, né? Que esse primeiro passo de aprovação da urgência, para que não haja, por exemplo, aquela apreciação da pauta em uma comissão especial que, né, seria criada ali, que foi uma proposta, eu não me lembro, Lu, agora se foi do Arthur Lira ou se foi do Hugo Motta, essa criação da comissão especial. Foi do Arthur Lira. Foi do Arthur, em outubro do ano passado. E aí isso, né, não avançou a criação dessa comissão, e aí justamente teve esse mal-estar com a oposição de essa comissão não ter sido criada, de essa pauta ter ficado muito parada durante esse último ano do Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados, e aí justamente foi como a oposição conseguiu, o Hugo Motta conseguiu os votos da oposição, né, trabalhando ali dizendo que iria trabalhar para que essa pauta fosse a plenário. Mas a aprovação dela também depende muito de uma boa relação com o Hugo Motta, né? Então existe essa pretensão da oposição de se mostrar fortalecida tanto para a população de forma geral, quanto para os próprios parlamentares, que é de quem eles dependem para que essa pauta seja aprovada. Especialmente pensando, né, Lu, que a gente teve até uma pesquisa no início da semana a respeito da importância que a população dá a essa pauta, e aí a gente tem um dado que 56% das pessoas, segundo pesquisa Datafolha, acham que a anistia não deve acontecer, que esses condenados não devem ser perdoados pelos crimes do 8 de janeiro e ali de 2022 por essa intentona golpista, né? Então a gente tem uma preocupação também dos deputados nesse sentido de entenderem também, de terem esse termômetro, né, de medirem a temperatura também junto aos seus eleitores, para entender qual vai ser o posicionamento deles. Claro que para os deputados do PL tem uma situação ali mais fácil, porque eles já sabem muito bem qual é esse posicionamento. Os deputados da base governista, da base dura, né, vamos falar assim, porque daqui a pouco a gente fala sobre base do governo também, que não é uma base tão firme assim, mas que a base do governo tem ali muito, muito claro que não quer que essa pauta passe, mas tem um centro ali maior que que faz uma avaliação muito matemática da coisa, né? Então, essa entrada do Hugo Motta nessa pauta e ele colocando pessoalmente essa pauta para votação, isso dá muito, muito peso para ela, né? E assim, a oposição entende isso. Exatamente. A oposição quer ter o Hugo Motta, quer ter a imagem do presidente da Câmara, colocando esse assunto ali no plenário da Câmara dos Deputados, justamente relembrando esse pedido, essa negociação que foi feita ali na época da campanha de Hugo Motta. Mas é justamente o que você falou, Dani. Agora é uma etapa, vamos dizer, mais protocolar, de acelerar, de dar um rito mais rápido a esse projeto de lei no plenário da Câmara. Mas quando for a análise do mérito desse projeto, aí é outra história, e é outra
outra articulação, uma articulação muito mais difícil. Por exemplo, quem assinou esse requerimento de urgência pode lá na frente votar contra o mérito do projeto de lei de anistia por entender que, por não querer abrir espaço aí para uma indisposição, até com o próprio judiciário. Esse é um assunto que tem sido coordenado pelo judiciário, as condenações, porque essas pessoas que participaram da invasão e da depredação da sede dos três poderes, elas cometeram crime, e isso é muito claro para o Supremo Tribunal Federal, que tem condenado essas pessoas aí a até 17 anos de prisão. Então, a gente tem que considerar que o requerimento de urgência, ele é um passo protocolar, mas ele não garante que o mérito vai ser colocado em discussão ali no plenário da Câmara tão rápido, e também não garante que esses deputados que assinaram o requerimento de urgência, que eles votem a favor do mérito do projeto lá na frente, quando e se isso for colocado em votação no plenário da Câmara. E também, depois da Câmara, esse assunto não está encerrado. Ele ainda vai para o Senado para uma outra discussão, uma discussão que também não deve ser muito fácil a favor da anistia. Então, não é um assunto que Sóstenes conseguiu as 257 assinaturas e esse assunto começa a tramitar já. Não, ainda deve demorar um bom tempo, Dani. É um dos primeiros passos, né, Lu? Mas Exatamente. Você falava aí da questão dessa assinatura não ser necessariamente um voto a favor do projeto, essa assinatura pelo requerimento de urgência não ser necessariamente, né, um voto a favor do projeto, e até porque a gente tem essa questão agora, a gente voltando à base governista, que a gente tem deputados da base que assinaram esse requerimento, e é uma questão que tem incomodado o líder, né, Lindbergh Faria, que vai pedir, inclusive, a retirada dessas assinaturas para que esses deputados retirem suas assinaturas. Qual que é a situação aí no Congresso, Lu, da base governista? E, assim, acho que vale a gente trazer para o nosso espectador aqui um pouquinho de como essa base funciona, que ela não é necessariamente uma base muito sólida, né? Exatamente, Dani. A gente tem alguns partidos que ocupam cargos no primeiro escalão do governo Lula. Só que esses partidos, eles têm o entendimento de que não é porque eles ocupam cargos que eles são unânimes na base governista. Não. Eles têm até uma certa posição de independência, mas eles estão na base do governo Lula, eles ocupam aqueles cargos justamente numa tentativa do presidente Lula de tentar apoio a pautas de interesse do Palácio do Planalto ali no Congresso Nacional. Só que nesse requerimento de urgência, a gente teve aí assinaturas de deputados. Eu tenho aqui essa lista, Dani, do MDB, do PSD, do União Brasil, do Republicanos. São todos partidos que têm ministros na esplanada dos ministérios, que têm nomes ocupando cadeiras aí nos ministérios temáticos do governo Lula e que assinaram esse requerimento de urgência. A gente ainda não tem a lista consolidada de todos esses deputados que assinaram esse documento, mas a gente pode entender aí que são deputados que justamente atuam nessa parcela dos partidos que não se considera base do presidente Lula. Mas o líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, ele já cobrou esses deputados, inclusive os presidentes desses partidos, por essas assinaturas, por essas rubricas no requerimento de urgência. Lindbergh diz que essas pessoas elas têm que se definir se elas são governo ou não, e quem é governo não pode assinar um projeto como esse, um projeto que coloca o país em uma crise institucional, entre aspas, foi o que ele falou ontem. Então, esses partidos eles devem sim ser cobrados pelo líder do PT, porque a anistia é uma pauta que o governo Lula é totalmente contrário, não tem negociação para o governo Lula, né? O governo não quer anistiar essas pessoas. E aí ter esses nomes na assinatura causa, sim, uma certa preocupação. No mínimo um desconforto, né, Lu? Desconforto, assim. Exatamente. E aí a gente teve no dia, acho que foi ontem, né, na verdade, uma fala da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que ela até já voltou atrás e disse que foi uma fala mal colocada, enfim, que ela fala sobre ser contrária à anistia, mas que pode haver um acordo para redução, para negociação, enfim, das penas das pessoas que foram condenadas aí por esses, como você disse, até 17 anos de prisão. A gente tem até essa fala dela, assim, que ela fala sobre essa
possibilidade, né, enfim, dela considerar essa consideração da ministra Gleisi Hoffmann a respeito disso, que pode até mostrar, assim, né, tem analistas que avaliam que mostra que há, sim, um temor do governo de que essa pauta seja aprovada, e aí, então, em vez de entrar com com esse posicionamento duro, contrário à anistia, eles entram, então, numa proposta de negociação. Então, beleza, vamos lá. O que a Gleisi disse foi, vamos tentar negociar para essas pessoas especificamente, a gente fala muito da cabeleireira Débora, e aí de outros que estão na mesma situação que ela, e aí ela fala, mas para os articuladores, né, quem planejou ali, que inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro agora como réu, também por essa tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal, ela fala, para estes a gente não negocia e a punição precisa existir. Então, a gente pode ter essa leitura, assim, de que há esse certo temor, né, essa certa preocupação dentro do governo, e aí até observando também essa questão das assinaturas, de que existe essa possibilidade de a pauta ser aprovada. Mas, Lu, eu não sei, assim, fazendo uma provocação, talvez a base tenha também entrado nessas assinaturas para esse requerimento de urgência, também por entender que o projeto tem pouca chance de passar. Aí não dá para a gente entender qual foi a leitura desses deputados, né? Mas eles podem ter, né, aqui pensando que um deputado da base governista imaginou que a pauta tem pouca chance de passar realmente no plenário, o mérito realmente do PL da anistia tem pouca chance de ser aprovado, então ele vai e assina o requerimento de urgência porque é uma derrota, né? Essa pauta não passar é uma derrota para a oposição, então talvez possa ter sido também a leitura da base governista que escolheu assinar esse requerimento de urgência. Exatamente. A gente teve um movimento de pressão muito forte da oposição dentro da Câmara dos Deputados. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, chegou aí para o aeroporto aqui de Brasília em um horário na quarta-feira que os deputados costumam chegar em Brasília para pegar a assinatura ali. E a gente, como você falou, Dani, a gente tem uma situação de divisão no país sobre esse assunto. Um pouco mais ali da metade desse número que você citou de uma pesquisa recente de ser contrária à anistia, mas a parcela que é a favor ainda é muito grande. Então, esses deputados, eles são pressionados e assinaram esse requerimento de urgência, sabendo que esse assunto, ele pode não ter chance de avançar na Câmara, né? Mas só citando também, Dani, você falou da fala da ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais. Ela se posicionou agora há pouco também e disse que quer deixar claro que eventuais revisões de pena aos réus do 8 de janeiro cabem única e exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, que é o órgão responsável por conduzir esses processos, e que ela entende sim que esse debate pode e deve ser feito na sociedade, inclusive no Congresso Nacional, que é o que se tem aí como objetivo desse projeto da anistia, como já vem acontecendo de fato, mas sem interferir na autonomia do Poder Judiciário. Então foi essa a posição declarada por Gleisi Hoffmann há cerca de uma hora, Dani.